Ó meu povo, chegue mais, se achegue e sente nesse chão batido. Traga sua cachaça, sua reza e principalmente seu silêncio, porque a história de hoje é daquelas que faz o vento parar de soprar e até as estrelas piscarem mais devagar. Hoje eu vou contar para vocês a lenda de Terezinha do Lençol Sujo, uma mulher que deixou o sertão do Pediú com o coração na mão, e o nome dela, gravado na memória de todo mundo que ouviu falar. Não é só uma história de morte, não. É uma história de dor, de vingança, de amor e, quem sabe, de redenção. Então, prepare, porque quando a gente começa a falar de Terezinha, a própria língua enrola e o coração, bom, esse às vezes nem sabe se bate ou se para. Lá para as bandas do Peju, onde o sol racha pedra e a terra é mais vermelha que sangue pisado, tinha uma casa de porta azul, janela trancada e um lençol pendurado no varal que nunca, nunca mesmo, ficava branco de verdade. Até o padre, quando passava por lá, abaixava os olhos e rezava um Pai Nosso às pressas, como quem pede proteção, não redenção. Porque, meu povo, naquela casa morava Terezinha, e o nome dela já carregava um peso que fazia o chão tremer. Diziam, e quem sou eu para duvidar do que o povo diz, que todo homem que dormia com ela, fosse por amor, desejo ou descuido, amanhecia frio, duro, com um buraco redondo e perfeito na base da nuca. Um tiro certeiro, daqueles que só um revólver pequeno, disparado de pertinho, é capaz de fazer. O barulho seco cortava a madrugada, e depois vinha o silêncio. Nenhum grito, nenhum gemido, só o cheiro de pólvora misturado com o do suor de duas pessoas que momentos antes estavam enroscadas feito cipó em tronco de juazeiro. O mais arretado, a polícia nunca pegou ela. Delegado vinha, mexia, perguntava, ameaçava, e saía de mãos mais vazias que bolso de cangaceiro preso. Prova? Nada. O revólver sumia. A bala se escondia tão fundo no corpo que nem doutor de Recife achava. 7 homens, meu povo. 7 cruzes no cemitério da cidade, todas com a mesma história enterrada 7 palmos abaixo. E o povo, que gosta de explicar o que não entende, criou suas versões. Uns diziam que Terezinha era filha de cangaceiro com mulher de coronel, nascida com sangue de vingança nas veias. Outros juravam que ela fez um pacto com o tinhoso numa encruzilhada de serra talhada. Numa noite de lua negra. Tinha até quem cochichasse que ela nem era gente, mas uma assombração vestida de carne. O certo é que, enquanto as histórias se multiplicavam como praga em roça mal cuidada, Terezinha seguia sua vida. Lavava roupa no rio, ia à feira aos sábados, acendia vela na novena e, pasmem, ainda sorria. Um sorriso que não chegava nos olhos, é verdade, mas que mostrava dentes brancos demais para quem só comia farinha e rapadura. De vez em quando, de mês em mês, ou de estação em estação, aparecia um forasteiro que não conhecia a história. Um caixeiro viajante, um tropeiro de passagem, um jagunço fugido. Aí o povo só balançava a cabeça sabendo que mais uma cruz ia ser fincada no chão duro do cemitério. Mas antes de ser a Terezinha do Lençol Sujo, ela era só uma menina. Mudo. No arraial de Bom Jesus, viviam seu Arlindo e Dona Sebastiana. Um casal sem filhos, que tinha como companhia só a devoção e a dureza do sertão. Ele, cabra fechado, que mal abria a boca. Ela, beata, que carregava o rosário como quem carrega água no deserto por necessidade, não por gosto. Numa madrugada de trovoada braba, quando até as corujas se escondiam de medo, alguém bateu na porta deles. Era uma mulher, pálida, que nem defunto,
com sangue escorrendo pelas pernas, e uma trouxa nos braços que chorava fraquinho. Dona Sebastiana, coração duro, mas não de pedra, puxou a mulher para dentro. Tarde demais. Antes do sol raiar, a mulher morreu, deixando só o nome, Josefa, e a menina, Terezinha. É castigo, Sebastiana, castigo que veio morar debaixo do nosso teto, disse seu Arlindo, olhando a criança como quem olha uma cobra enrolada. Mas Dona Sebastiana, talvez por dever cristão, talvez por solidão, decidiu criar a menina. Não com amor, que isso era coisa rara naquela casa, mas com o peso do dever. Terezinha cresceu torta, como planta em rochedo, num quarto sem janela, dormindo num colchão de palha com um lençol velho, encardido, que parecia já carregar as dores do mundo. Era magra de fazer pena, com olhos grandes demais pro rosto pequeno, sempre baixos, sempre assustados. Na escola, quando ia, ficava no canto, longe das outras crianças que riam dela, chamando-a de abestada, lesada da cabeça. Mas quem olhasse com atenção, e poucos olhavam, via que aqueles olhos guardavam uma chama escondida, daquelas que o vento da vida não apaga fácil. O problema começou de verdade quando seu Arlindo passou a beber mais que o normal. Cachaça barata, daquelas que fazem o juízo do homem sumir antes da primeira garrafa acabar. E foi nas noites de bebedeira que o quarto dos fundos virou lugar de pesadelo. Dona Sebastiana fingia não ver, não ouvir. Rezava mais alto quando o marido cambaleava pelo corredor escuro. Aumentava o rádio quando vinha um choro abafado lá dos fundos. E de manhã lavava o lençol da menina sem fazer perguntas, mesmo quando a água do tanque ficava rosada. Terezinha tá ficando mulher, disse uma vizinha quando a menina fez 12 anos, e o corpo começou a mostrar curvas que nem o vestido largo escondia. Dona Sebastiana só apertou os lábios e respondeu: é castigo de Deus. Essa daí nasceu marcada. Foi por essa época que Terezinha começou a mudar. O olhar baixo foi subindo. A boca fechada passou a se abrir num meio sorriso. E a voz, que quase ninguém conhecia, começou a se soltar em conversas com a velha Donana, uma rezadeira que morava nas beiras do povoado. Diziam que Donana ensinava coisas que não se aprendem em escola: a ler as cartas, a conhecer as ervas, a falar com os espíritos que vagam pelo sertão. E dizem também, meu povo, que foi ela quem deu à menina um revólver pequeno, desses que cabem na palma da mão, e não fazem barulho direito quando atiram. Verdade ou mentira? Só Deus sabe. Mas o certo é que, numa noite de lua cheia, quando Terezinha tinha acabado de fazer 15 anos, seu Arlindo não voltou para casa. 3 dias depois, encontraram ele boiando no açude, com um buraco pequeno e redondo na nuca. A polícia investigou, mas quem ia suspeitar de uma menina magrela e calada? Foi coisa de cangaceiro, disseram, e o caso foi fechado mais rápido que porta em dia de ventania. Dona Sebastiana, de luto fechado e rosário na mão, murmurou sozinha com a sobrinha: sei que foi tu, desgraça, mas não te boto pra fora porque prometi à tua mãe. E Terezinha, pela primeira vez, olhou nos olhos da tia e respondeu, com uma voz que parecia vir das profundezas da terra: se a senhora sabe, então sabe também por quê. Naquela noite, com o corpo ainda dolorido e a alma ferida, Terezinha fugiu, não para longe, que no sertão não se vai longe a pé, mas pras beiras do mundo que ela conhecia, para a casa da velha Donana, que todos chamavam assim, mas que tinha outro nome, um nome que ninguém pronunciava. A velha morava numa palhoça torta, no meio de um matagal, onde nem os caçadores mais corajosos se aventuravam. Tinha 3 dedos na mão direita, os outros 2, diziam, perdeu num pacto antigo.
Seus olhos, quando olhavam uma pessoa, pareciam ver não só o corpo, mas todas as dores escondidas dentro dele. Sabia que vinha, disse a velha quando Terezinha apareceu na porta, tremendo de frio e medo. Tá escrito nas estrelas desde o dia que você nasceu. A menina entrou, se encolheu num canto. O cheiro dentro da palhoça era estranho. Ervas secas, fumaça doce, algo podre e algo nascendo ao mesmo tempo. No centro, um fogo pequeno iluminava imagens de santos misturados, com figuras que a igreja nem queria saber que existiam. Quero que ele nunca mais me toque, disse Terezinha, sem precisar explicar quem era ele. A velha sabia, o sertão inteiro sabia, mas fingia não ver. Ele já não vai tocar, respondeu Dona Ana, mexendo numa panela preta que fervia sem estar no fogo. Mas não foi só por isso que veio. Terezinha engoliu seco. Era verdade. Tinha algo mais. Algo que nem ela mesma entendia direito. Quero que nunca mais homem nenhum me machuque, disse, a voz tão baixa que mal se ouvia. Quero ser eu quem decide. Quero poder. A velha parou de mexer na panela. Seus olhos amarelos, como os de uma coruja, se fixaram na menina. Esse tipo de poder tem preço, filha. Preço que se paga com sangue. Já paguei com o meu a vida toda, respondeu Terezinha, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Agora quero que outros paguem. A velha ficou em silêncio por tanto tempo que Terezinha achou que tinha sido rejeitada. Mas então, com movimentos lentos, como galhos secos ao vento, Dona Ana se levantou e foi até um baú velho no canto da palhoça. De lá tirou duas coisas: um revólver pequeno de prata escurecida e um pedaço de pano branco. O revólver é para proteção, disse, colocando-o nas mãos da menina. Mas o verdadeiro poder tá no pano. É um lençol que passou por 7 parteiras e 7 assassinas. Tem poder de vida e de morte. Quem dormir nele e não for convidado de coração, não vê o amanhecer. Terezinha olhou para o lençol, duvidando. Como vou saber que funciona? A velha sorriu, mostrando gengivas quase sem dentes. Já funcionou com seu tio, não funcionou? O revólver só completou o serviço que o lençol começou. Terezinha sentiu um arrepio subir pela espinha. Como a velha sabia. Mas antes que pudesse perguntar, Dona Ana continuou. Tem um preço, menina. A proteção que esse lençol dá só funciona se você nunca mesmo deixar um homem sair vivo dele. O primeiro que sobreviver quebra o encanto, e tudo que você guardou dentro de você, toda a dor, todo o medo, vai voltar de uma vez só. Terezinha hesitou por um instante. Só um. Depois pegou o revólver e o lençol e assentiu. Aquela noite, sob a luz de velas pretas, a velha de 3 dedos fez o pacto que selaria o destino de Terezinha e de todos os homens que cruzassem seu caminho pelos anos que viriam. E foi assim que o lençol, aquele mesmo lençol velho e remendado, foi pendurado no varal dos fundos da casa. Por mais que Dona Sebastiana esfregasse, batesse e ensaboasse, as manchas nunca mais saíram completamente. Era como se o pano tivesse bebido o sangue e decidido guardar a história. E assim começou a lenda da menina do quarto dos fundos, que se transformou na mulher mais temida e desejada do sertão do Paguebo. Depois que seu Arlindo virou comida de caranguejo no fundo do açude, a casa de porta azul ficou mais leve, como se até as paredes respirassem aliviadas. Dona Sebastiana, agora viúva, se entregou de vez à igreja, passando os dias de joelhos, rezando terços como quem tenta limpar pecado com Ave Maria. E foi nesse vazio que Terezinha começou a se soltar,
feito bicho que sai da gaiola. Aos 17 anos, ela não era mais aquela coisinha assustada. O corpo se abriu em curvas que nem vestido de luto conseguia esconder. Cintura fina, quadris largos, peito alto, tudo isso fez dela o assunto das rodas de conversa dos homens do vilarejo. É tentação do cão em forma de gente. Cochichavam as mulheres mais velhas, fechando a cara quando ela passava. Terezinha aprendeu a andar diferente, com um gingado lento, como quem carrega um segredo pesado e gostoso ao mesmo tempo. Os olhos, antes sempre no chão, agora encaravam. E que olhar, meu Deus do céu! Era um olhar que lia a alma, que despia sem tocar, que prometia sem dizer palavra. Essa daí não presta. Sentenciou o padre quando a viu pela primeira vez depois de crescida. Não que ela fosse à igreja, não. Terezinha tinha perdido a fé nas coisas santas há muito tempo, mas o padre a viu na feira, comprando fitas coloridas para amarrar nos cabelos negros, que agora deixava soltos, bailando nas costas como convite. O perfume dela também mudou. Não era mais o cheiro de sabão de cinzas e trabalho duro. Era lavanda misturada com algo que os homens não explicavam, mas que fazia o sangue esquentar nas veias. Diziam que Dona Ana tinha ensinado ela a fazer um preparado com ervas do mato, desses que deixam o homem de cabeça tonta. Os rapazes começaram a rondar a casa de Porta Azul com desculpas esfarrapadas, perguntando se precisavam de conserto, se queriam comprar fumo, se tinham fogo para acender cigarro. Vinham só para ver Terezinha na janela ou no quintal dos fundos, onde ela lavava roupa cantando cantigas que ninguém conhecia. Dona Sebastiana tentava manter a sobrinha presa dentro de casa. Tu já tem uma fama, desgraça. Não bota mais lenha nessa fogueira, ralhava, de terço na mão e ódio no olhar. Mas era tarde demais. Terezinha tinha provado o gosto da liberdade e do poder que seu corpo exercia. À noite, quando a tia dormia, ela escapava pela janela do quarto dos fundos. Ia encontrar outras moças na beira do rio, onde aprendeu a dançar, a beber cachaça escondida, a rir alto sem vergonha. Foi nessas noites que conheceu os segredos do amor, ou do que os homens chamam de amor, mas que muitas vezes é só desejo vestido de promessa. Numa festa de São João, o destino dela deu sua primeira volta. A praça do vilarejo estava enfeitada de bandeirolas, fogueira alta crepitando, sanfona chorando. E Terezinha lá, com um vestido vermelho que parecia costurado pelo próprio diabo, de tão bem que mostrava e escondia o que precisava. Ninguém a chamou para dançar. As mães puxavam os filhos para longe, as moças viravam a cara. Ela ficou num canto, bebendo quentão, os olhos brilhando com o reflexo da fogueira. Foi quando chegou Juvenal, um forasteiro alto, de chapéu de couro fino e botas lustrosas. Diziam que era filho de coronel, desses que estudam na capital e voltam pro sertão cheios de modos diferentes. A mais bonita da festa tá sozinha. Por quê? Perguntou ele, parando na frente de Terezinha com um sorriso que mostrava dentes brancos demais. Antes que ela pudesse responder, já estavam rodopiando no meio da praça, para espanto e escândalo de todos. A dança virou conversa, a conversa virou passeio, e quando a madrugada já ia alta, Juvenal levou Terezinha para uma casa que tinha alugado nos arredores. O que aconteceu lá dentro? Só os dois sabiam. Mas dizem que, pela primeira vez, Terezinha sentiu algo diferente. Não era só o corpo respondendo ao outro corpo. Era uma quentura no peito, uma vontade de acreditar em promessas, um desejo de ser mais que um momento na vida de alguém. Por 3 semanas, o vilarejo ferveu de fofoca. Terezinha saía arrumada, voltava tarde com flores no cabelo e um sorriso diferente. Tá enfeitiçado, o pobre,
comentavam, ponto, vai dar em desgraça. Profetizavam as beatas, ponto. Numa noite de lua nova, Juvenal convidou Terezinha para sua casa, dizendo que tinha uma surpresa. Ela foi, vestiu a melhor roupa, passou o perfume guardado para o domingo, arrumou o cabelo diferente. Ponto do. Tendo da terra do assado, balda bergerarra. Quem sabe pacote. No caminho, sonhava. Talvez fosse um anel, uma promessa, um convite para fugir daquele fim de mundo. Mas ao chegar encontrou a casa cheia. 5 homens, todos bebendo e rindo alto, ponto. Juvenal, bêbado como nunca, a apresentou. É essa aqui, rapaziada, a famosa do vilarejo, paguei uma nota. Mas vale cada centavo. O resto da noite foi um pesadelo que nem o pior dos infernos poderia criar. Ponto. Quando conseguiu voltar para casa, já era quase manhã. Arrastou-se para o quarto dos fundos, trancou a porta e chorou até não ter mais lágrimas. Ponto sinalia, panteedudo. Não. Ponto de dividir deseficazia, deirinado. Arrastou-se. Depois, com as mãos tremendo, mas o olhar seco, pegou o revólver pequeno que escondia debaixo do colchão, aquele que Donana tinha lhe dado. 3 dias depois, encontraram Juvenal morto na cama, com um buraco perfeito na nuca. Ponto. Não tinha sinal de luta, nem porta arrombada. Só um lençol manchado de vermelho que, mesmo depois de lavado, nunca mais ficou limpo. A polícia investigou, até suspeitou de Terezinha. Mas quem ia acreditar que uma mulher sozinha pudesse entrar na casa de um homem, matá-lo enquanto dormia e sair sem deixar rastro? Foi rixa de jogo, concluíram, ou briga por terra, e o caso foi esquecido rápido, ponto. Depois de Juvenal, o vilarejo nunca foi o mesmo, ponto. A notícia correu que nem fogo em capim seco, ponto. No começo ninguém ligou os pontos. Homem morto no sertão é tão comum quanto mandacaro em Lajedo. Ponto. Mas quando o segundo apareceu, um vendedor de tecidos que tinha feito a corte para Terezinha, as línguas começaram a se soltar. Delegado Aristides, homem da capital que se achava mais sabido que o povo da roça, veio de Serra Talhada para o caso, ponto. Montou base na delegacia caindo aos pedaços, chamou testemunhas. Vasculhou a casa de Terezinha, ponto. De revólver, nem sinal. De prova, menos ainda. A senhora viu alguma coisa? Perguntou a dona Sebastiana, que só balançou a cabeça e apertou o terço. Minha sobrinha é mulher de bem. Foi tudo o que disse, os olhos fixos no chão, ponto. O delegado, sem avançar, foi falar com o padre, homem velho, de batina surrada e olhos que tinham visto pecado demais. Não posso quebrar o sigilo da confissão, respondeu o padre. Mas, baixando a voz, acrescentou: mas posso dizer que tem almas nesse mundo que já nascem marcadas. E essa moça carrega um peso que nem o céu nem o inferno querem carregar. O delegado, homem de ciência, só deu de ombros. Sem corpo de delito, sem arma, sem testemunha, voltou para a Serra Talhada de mãos vazias. Dias. Foi aí que o pavor começou a se espalhar. Terezinha, que antes já era evitada, virou assombração viva. As mulheres faziam o sinal da cruz quando ela passava. Ponto. Os homens, divididos entre medo e desejo, a olhavam de longe, só em roda de cachaça. Quando a língua soltava, falavam dela. Aquela ali tem pacto, dizia um. Feitiço brabo, garantia outro. Tinha quem jurasse que via uma sombra acompanhando Terezinha, uma coisa escura que não era gente nem bicho conhecido. O padre tentou exorcizá-la uma vez,
Apareceu na casa de porta azul com água benta e crucifixo, rodeado de beatas. Terezinha abriu a porta, olhou nos olhos dele e sorriu de um jeito que fez o velho tremer. Padre, o senhor tem certeza que quer entrar aqui? Porque dizem que eu tenho o diabo no corpo, e ele tá com fome hoje. O padre nunca mais voltou. A velha dona Ana foi a única que não abandonou Terezinha. Continuava a visitá-la, levando ervas e conversas. Deixe esse povo falar, dizia, acendendo o cachimbo de barro. Quem tem medo é porque tem culpa. E assim, o vilarejo foi se acostumando com aquela presença incômoda. A mulher bonita demais, com um olhar que queimava e um passado que ninguém queria desenterrar. Aprenderam a desviar o caminho, a baixar a voz quando o assunto era ela. Porque, no fundo, todos sabiam que, por trás daquela porta azul e daquele lençol que nunca ficava limpo, morava uma sentença, uma justiça antiga e cruel. Mas o medo tem vida curta quando bate de frente com o desejo. Bastaram meses para que os homens começassem a esquecer as histórias. O terceiro foi um tropeiro, homem alto, de bigode farto, que viu Terezinha na feira e ficou derretido. Sou cabra macho. Se gabou na venda depois de 3 doses de cachaça. Não tenho medo de mulher, nem de assombração. Na manhã seguinte encontraram ele esticado na cama dela, com um buraco na nuca tão perfeito que parecia obra de cirurgião. O quarto foi um filho de fazendeiro, que veio a cavalo com presentes, achando que dinheiro comprava até o destino. Durou 2 noites. O quinto, um cantador de viola, fez até versos para ela. Uma semana depois, viola quebrada e corpo no caixão. Essa mulher é o diabo em forma de gente, disse o novo delegado, já desistindo antes de começar. Porque agora o padrão estava claro. Homem que se deitava com Terezinha amanhecia morto, sempre com aquele furo redondo na nuca. O sexto foi um mascate sírio, que ofereceu um cordão de ouro em troca de uma noite. Ela aceitou, botou o cordão no pescoço, e ele nunca mais vendeu nada. O sétimo foi um cabo da polícia, jovem, forte, armado até os dentes. Vou pegar essa assassina, jurou. Foi o único que Terezinha chorou depois, dizem. Mas isso não mudou o destino dele. Para entender direito o que vinha pela frente, meu povo, precisamos falar do lençol. Não era um pano qualquer, desses que se compra na feira e se joga fora quando fica velho. Era um lençol antigo de pano grosso que Terezinha tinha desde menina, desde os tempos do quarto dos fundos. Branco. Ele nunca foi, nem mesmo novo. Já nasceu encardido, como se o destino tivesse tingido ele antes dos acontecimentos. E, com os anos e as mortes, foi ficando cada vez mais estranho. Diziam as comadres que, quando o sol batia nele no varal, dava para ver manchas que formavam desenhos, como se contassem histórias. Dona Zefa, parteira antiga, passou uma vez na frente da casa, quando Terezinha lavava o lençol, depois da morte do tropeiro. Parou, olhou fixo e fez o sinal da cruz 3 vezes. Esse pano tá vivo, murmurou. E tá com sede. Terezinha lavava ele com um cuidado que não dedicava a nenhuma outra peça. Usava sabão de cinzas feito por ela mesma, água de uma fonte específica no pé da serra e ervas que só Dona Ana conhecia. Esfregava devagar, como quem faz carinho, e estendia sempre no mesmo lugar, onde o sol batia mais forte ao meio-dia. Mas as manchas nunca sumiam completamente. Pareciam afundar no tecido e voltar, como se o pano tivesse memória, não quisesse esquecer o sangue que tinha bebido. Uma vez, a sobrinha de Dona Sebastiana, uma menina que não sabia da história, perguntou: por que não compra um lençol novo? Terezinha respondeu com um sorriso que fez os passarinhos calarem. Porque esse aqui me conhece.
E eu conheço ele. A gente tem história juntos. Corriam histórias de arrepiar sobre aquele pano. Vi. Tinha quem jurasse que ele se mexia sozinho no varal em dias sem vento. Ou outros diziam que, em noites de lua cheia, se passasse perto da casa, dava para ouvir um som abafado, como se o lençol estivesse sussurrando. A filha de seu Manuel, que fazia faxina na casa, contou que viu Terezinha conversando com o lençol estendido, como se ele fosse gente. Mais um, ela teria dito, passando a mão no tecido. Mais um que pagou. Quando Dona Ana estava doente, perto de morrer, chamou Terezinha e pediu com a voz fraca: Minha filha, queime aquele lençol. Ele já bebeu sangue demais. Tá ficando forte demais. Terezinha só sorriu e balançou a cabeça. Não posso, mãe Dona Ana. Ele é a única testemunha que não me trai. Quando Dona Ana morreu, o lençol ficou ainda mais estranho. As galinhas do quintal fugiam cacarejando quando ele estava no varal. Os cachorros uivavam como se vissem assombração. E uma vizinha jurou que viu o pano sangrando, gotejando vermelho no chão seco, mesmo sem homem morto naquele dia. Verdade ou mentira? O certo é que aquele lençol era mais que um pano. Era o guardião dos segredos de Terezinha, a única coisa em que ela confiava. E talvez, só talvez, a fonte do poder que ela tinha sobre os homens e sobre a morte. Foi numa quinta-feira de Feira Grande que ele chegou. Passar. Tenho uma vez. Faz um ouvido, molhe sábado. Foi numa quinta-feira de Feira Grande que ele chegou. Ninguém prestou muita atenção no começo. Só mais um forasteiro na poeira do sertão. Não era alto, nem baixo, nem gordo, nem magro. Tinha a pele curtida de sol, barba por fazer e olhos claros que pareciam ver através das pessoas. Vestia roupa simples, mas limpa, e carregava uma trouxa pequena e um facão na cintura. Disse que se chamava Vicente, sem sobrenome, sem origem, sem história. Alugou um quartinho na venda de seu olegário e arranjou trabalho consertando telhados e cercas. Trabalhava bem, cobrava justo, falava pouco. Esse aí tem cara de quem já matou, comentou seu Jerônimo, o barbeiro. Olha o jeito dele de andar, sempre alerta, a mão nunca longe do facão. Vicente não bebia. Sentava na venda à noite, ouvia as conversas, jogava baralho, mas nunca tocava em cachaça. E seus olhos, aqueles olhos claros, sempre se voltavam para a casa de Porta Azul quando alguém mencionava Terezinha. Essa mulher de quem vocês tanto falam? Perguntou ele uma noite, com voz mansa. É bonita assim mesmo, ou é só conversa de boteco? O silêncio caiu pesado. Seu olegário respondeu: é bonita como o pecado, forasteiro, imortal como ele também. Vicente só sorriu e continuou jogando, mas uma chama acendeu naqueles olhos claros. 3 dias depois, ele a viu pela primeira vez. Terezinha estava na feira, comprando ervas numa barraca afastada. Vestido azul simples, cabelos presos num coque frouxo, pés descalços. Nada que chamasse atenção, exceto aquela aura que dobrava o ar ao redor dela. Vicente ficou observando de longe, encostado num poste, aparentemente indiferente, mas os olhos não desgrudavam dela, seguindo cada movimento como caçador estuda a presa. Terezinha sentiu o olhar. Mulheres como ela sempre sentem. Virou-se devagar, varreu a feira com os olhos até encontrar Vicente. Por um instante os olhares se cruzaram. E algo passou entre eles, algo que fez até as moscas pararem de zumbir. E então, o impensável. Terezinha baixou os olhos primeiro. No domingo seguinte, Vicente apareceu na missa,
sentou no último banco, chapéu na mão, olhos baixos em falsa devoção. Terezinha estava lá também, milagre raro, já que evitava a igreja como o diabo evita a cruz. Depois da missa, ele se aproximou. Não foi direto não. Chegou devagar, ofereceu fogo para o cigarro de palha que ela acendia e disse: "O azul combina com a senhora." Simples, sem floreios. E antes que ela pudesse responder, sumiu na multidão. O vilarejo prendeu a respiração nos dias que se seguiram, esperando quem seria enterrado primeiro. Mas, para surpresa geral, nada aconteceu. Vicente continuou consertando telhados. Terezinha continuou sua vida reclusa. E o sertão, esse velho sábio, apenas esperou, sabendo que quando fogo e pólvora se encontram, a explosão é só questão de tempo. Uma semana se passou com ele se esbarrando pelo vilarejo. Um aceno aqui, um olhar demorado ali. Era como duas cobras se estudando antes do bote, só que ninguém sabia qual era mais venenosa. Numa tarde de domingo, com o sol começando a se pôr, Vicente bateu na porta azul. Trazia um embrulho de papel de pão. Terezinha abriu a porta, ficou parada no batente sem convidar para entrar. "Trouxe isso para a senhora", disse ele, estendendo o embrulho. "Vi na feira e achei que combinava." Ela pegou com cuidado, como quem toca algo que pode queimar. Era uma fita azul, da cor exata dos olhos dela. Simples, bonita na sua simplicidade. "O senhor não tem medo?" perguntou Terezinha, a voz baixa como uma reza. Vicente sorriu, calmo. "Todo mundo morre um dia, dona. Uns mais cedo, outros mais tarde. O importante é como a gente vive até lá." Foi a primeira vez que alguém viu Terezinha sem palavras. Ela, que sempre tinha resposta afiada, apenas olhou para ele como se visse uma assombração em plena luz do dia. E agora, meu povo, chegamos ao coração dessa história, onde tudo muda, onde o destino dá sua última volta. Vicente começou a aparecer mais na casa de Porta Azul. Trazia pequenas coisas. Uma fruta, um livro velho, uma história nova. Nunca ficava muito, nunca forçava a intimidade. Era como se soubesse onde pisar naquele terreno minado que era o coração de Terezinha. E ela, pela primeira vez, desde que se conhecia por gente, começou a esperar por alguém. Arrumava o cabelo antes de abrir a porta, guardava café fresco, sorria sem motivo aparente. O vilarejo não entendia, mas sentia a mudança no ar, como quem pressente tempestade. Numa noite de lua cheia, depois de quase um mês desse estranho namoro sem toque, aconteceu. Estavam na varanda da casa, falando de coisas sem importância, quando Vicente se inclinou e beijou Terezinha. Não foi um beijo de paixão cega, nem de desejo bruto. Foi um beijo calmo, firme, decidido, que carregava certeza. E dizem que, naquele momento, o tempo parou no vilarejo. Os relógios hesitaram, as cigarras silenciaram. Até o vento ficou suspenso, como se o sertão prendesse a respiração. Quando o beijo terminou, Terezinha tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de verdade, que escorriam sem permissão. Vicente a secou com o polegar, sem dizer nada. E naquela noite, pela primeira vez, ele não foi embora. O vilarejo acordou esperando a notícia. O forasteiro estaria morto. As beatas preparavam rezas, o dono da venda apostava no caixão, o coveiro verificava o cemitério. Mas quando o sol já ia alto e nenhuma notícia de defunto chegava, a curiosidade ferveu. Seu Jerônimo barbeiro passou na frente da casa, fingindo colher manjericão. O que viu fez ele voltar correndo. A porta estava aberta, e lá dentro se ouvia o barulho de duas pessoas conversando baixinho. "Tá vivo", anunciou, esbaforido. Mandir-mo-aciou.
Anunciou esbaforido. Cabra tá vivo, e tomando café na mesa dela. A notícia correu que nem fogo em capim seco. Pontuou. Como podia um homem passar a noite com Terezinha e amanhecer respirando? Era contra as leis daquele lugar, contra a própria lenda. Dentro da casa, alheia aos burburinhos, Terezinha servia café para Vicente. Usava um vestido simples, cabelo solto, e algo diferente no rosto, uma expressão de paz. Você não dormiu essa noite? Perguntou ele, notando as olheiras. Não consegui, respondeu ela. Fiquei olhando você dormir, com medo que sumisse. Vicente sorriu. Ponto. O revólver tá embaixo do seu travesseiro. Eu senti quando deitei. Terezinha puxou a mão como se tivesse levado um choque. E mesmo assim dormiu? Sabendo o que eu faço? Todo mundo tem direito a uma segunda chance, Terezinha, disse ele. Sem acusação na voz. Ponto. Até mesmo você. Ela se levantou, foi até a janela, olhou para as ruas empoeiradas como se procurasse uma resposta. Por que você é diferente? Perguntou. Ponto. Por que não me olha como eles olhavam, como se eu fosse coisa para usar e jogar fora? Porque já vi muita gente quebrada nessa vida, respondeu Vicente. E sei que por trás de cada pessoa que machuca tem uma pessoa que foi machucada primeiro. Naquele momento, algo se rompeu dentro dela, como uma represa que cede. Terezinha caiu de joelhos e chorou como nunca tinha se permitido. Vicente se ajoelhou ao lado, abraçou-a com cuidado, como quem segura um passarinho ferido. Ficaram assim por muito tempo, enquanto o vilarejo esperava a morte que, dessa vez, não veio. Naquela tarde, Dona Francisca, vizinha xereta, viu algo extraordinário. Terezinha estendendo o lençol no varal. O mesmo lençol que nunca ficava limpo estava diferente, quase branco, como se uma maldição tivesse sido suspensa. Ponto. É milagre ou armadilha? Cochichavam as beatas. Ponto. Ninguém sabia. Ponto. E 3 semanas se passaram com Terezinha e Vicente caminhando de mãos dadas pela feira, sorrindo como gente comum. É feitiço forte que ele fez nela, diziam as comadres. Mas quem olhava de perto via que não era feitiço. Era uma mulher quebrada encontrando alguém que aceitava seus cacos. Ponto. Numa tarde, Vicente saiu dizendo que ia à cidade vizinha resolver assuntos. Ponto. Beijou Terezinha na testa e prometeu voltar antes do anoitecer. Quando bateram na porta, ela pensou que era ele, mas era o filho de seu olegário, trazendo um recado. Vicente pediu para encontrá-lo na estrada velha, perto do cruzeiro, ao pôr do sol. Terezinha estranhou. Por que um recado? Se ele sempre vinha pessoalmente. A intuição, que tantas vezes a salvou, sussurrou que algo estava errado. Antes de sair, pegou o revólver prateado e escondeu no bolso do vestido. Ao chegar ao cruzeiro, viu Vicente de costas, olhando o horizonte. Bento com a lida. Eu achava italianamente becelas canteado desde antes. Mas não estava sozinho. Havia homens escondidos, com armas e fardas. O coração dela gelou. Me desculpe, Terezinha, disse Vicente, virando-se com uma expressão de pena e determinação. Não queria que fosse assim. Um policial se adiantou, sacando algemas. Terezinha das Dores, a senhora está presa pelos assassinatos de 7 homens. Foi como se o mundo desabasse. Ponto. Não pela prisão, que ela sempre soube que podia chegar, mas pela traição de Vicente, o único que ela deixou entrar no coração. Você é da polícia? Sussurrou ela, as peças se encaixando. Ponto. Desde o começo, tudo foi armação. Vicente tentou explicar. Vim para investigar, sim, mas depois te conheci de verdade. Conheceu nada, cortou ela, a mão no revólver. Você viu o que eu deixei você ver? Os policiais se aproximaram, sabendo da fama dela. Ponto.
Não piore as coisas, pediu Vicente. Entregue a arma. Vou estar do seu lado no julgamento. Tá de brincadeira, disse ela, a voz puro veneno. Tem que eu confiei em você. Tem que você foi o único que deixei viver depois de dormir no meu lençol. E tem que a velha me avisou o que ia acontecer se eu fizesse isso. Um vento frio soprou. O sol sumiu, deixando uma luz roxa. Você não devia ter traído o lençol, Vicente, disse ela, sacando o revólver. Porque agora ele vai cobrar o que é dele. Aquela noite no cruzeiro, o sertão parou para assistir. Terezinha estava cercada. 4 policiais armados, Vicente na frente, tentando acalmá-la. Abaixe essa arma, pediu ele. Ainda dá tempo de resolver sem mais sangue. Ela riu. Uma risada seca. Tempo. O meu acabou quando deixei você sair vivo do meu lençol. Um policial nervoso avançou, arma apontada. Chega de conversa. Jogue o revólver. Foi tudo rápido. Terezinha virou o braço na direção dele. O policial atirou primeiro. Vicente gritou: "Não!" E se jogou na frente. Os tiros rasgaram a noite. Quando a poeira baixou, 3 corpos no chão. O policial atingido na testa pelo tiro preciso de Terezinha. Outro com uma bala perdida no pescoço. E Vicente, com sangue se espalhando pela camisa branca. Terezinha deixou o revólver cair, ajoelhou-se ao lado dele, indiferente às armas apontadas para sua cabeça. "Por que fez isso, seu tolo?" perguntou, a voz sumindo. "Porque algumas pessoas merecem uma segunda chance", sussurrou Vicente, com dificuldade. "O lençol, queime o lençol. É a única forma de se libertar." E então seus olhos ficaram fixos e vazios. Terezinha segurou a mão dele, chorando como não chorava desde menina. "Eu vou com vocês", disse aos policiais, levantando-se. "Mas preciso fazer uma coisa antes." Aquela noite, enquanto a lua subia, ela voltou para a casa de Porta Azul. Pegou o lençol, aquele pano que guardava suas dores e seus crimes, e jogou no fogo. As chamas subiram altas, consumindo a casa inteira. Ao amanhecer, 3 caixões estavam na igreja. 2 policiais com a bandeira oficial e Vicente, num caixão simples de madeira clara. O vilarejo compareceu, não por respeito, mas por curiosidade. Terezinha estava presa na delegacia esperando transferência para a capital. E Dona Sebastiana, no último banco, murmurou: "Aquela ali não é mais minha sobrinha. É a desgraça que veio morar debaixo do meu teto." Enquanto o padre rezava, um vento quente soprou, e fumaça escura veio da casa de Porta Azul. A casa queimava, e ninguém conseguiu se aproximar. As cinzas foram levadas pelo vento, e o vilarejo respirou aliviado, como se um peso tivesse sido tirado. O camburão levou Terezinha, algemada, mas de cabeça erguida. Ninguém se despediu, só a filha de seu Manoel, que sussurrou pela janela: "Eu vi o que a senhora fez, vi o fogo começando no lençol." Terezinha olhou para ela e disse: "Então você sabe que às vezes é preciso queimar o passado para que algo novo possa nascer das cinzas." 20 anos se passaram. Onde era a casa de Porta Azul, hoje é um terreno baldio, cercado de superstição. O vilarejo cresceu, virou quase cidade, mas a história de Terezinha vive meio lenda, meio verdade. Numa cidadezinha do Agreste, vive uma mulher de cabelos brancos, conhecida como Dona Teresa, uma benzedeira que cura crianças e aconselha moças. Leo. Não usa seu nome verdadeiro, e na cama não tem lençol, só colchas coloridas. Todo dia 15, ela leva uma flor do campo a uma cruz sem nome no cemitério, conversando com memórias que só ela conhece. Certa vez, ensinando uma menina marcada por mãos pesadas,
Dona Teresa ouviu. A senhora já sofreu muito? Já, filha, respondeu. Mas também causei muito sofrimento. O importante é aprender que a dor não precisa virar maldade. Pode virar força, sabedoria, até amor se você tiver sorte. E assim, meu povo, a história de Terezinha termina e continua. Porque certas feridas nunca fecham de todo, mas com o tempo podem virar cicatrizes que nos lembram não só do que sofremos, mas do que sobrevivemos. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, onde a bala canta e o perdão, às vezes, fala mais alto que a vingança. Então, o que acharam dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. Contem se já ouviram algo assim no sertão de vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias do Contos do Sertão. Até a próxima, meu povo!